Educação adventista. Muito além do ensino. Boa noite. Oi, maravilhosa! Tudo bom com vocês? Isso não estava planejado. Boa noite, caro Felipe. Tudo bem? Olá, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Deixa-me acertar aqui a minha câmera, que isto não está muito bem. Então. Como se dizia num programa radiofônico aqui do Brasil, Sim. A Voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Então, iniciamos aqui a nossa conversa. Hoje iremos falar um pouco sobre a realidade americana nos últimos 4 anos e um pouco das perspectivas para os próximos 4 anos. Então, nesse sentido, nós contamos hoje com a participação ilustre do Felipe Reis, a participação internacional. Eu gostaria de começar pedindo que o próprio Felipe se apresentasse, falasse das suas atividades, enfim. E desde já, muito obrigado por ter aceito participar dessa conversa. Olá, Rafael. Olá a todos. É um gosto grande, é um prazer estar aqui, partilhar este assunto com todos, algumas impressões, algumas ideias, alguns comentários. Eu estou aqui, eu vivo muito perto da cidade do Porto, aqui no norte de Portugal. Tenho 44 anos e eu profissionalmente trabalho como corretor de imóveis e sou membro de uma igreja adventista aqui a 10 quilómetros a sul da cidade do Porto, onde normalmente atuo como ancião de igreja. Muito bem. Felipe também tem um blog, né, Felipe? O Tempo Final, não é isso? Sim, começou como um blog há 12 anos atrás. Entretanto, as coisas desenvolveram e hoje principalmente funciona como um canal no YouTube, onde eu tenho lá já dezenas de vídeos, programas variados, sempre sobre assuntos bíblicos, nomeadamente proféticos, alguns dos quais que até têm cabimento neste assunto que nós vamos abordar hoje e que pode ser encontrado no YouTube procurando por o Tempo Final. O blog ainda existe, não atualizado com a frequência que eu gostaria, em otempofinal.org e como eu disse, o canal no YouTube ele pode ser encontrado procurando por ou Filipe Reis ou o Tempo Final ou as duas coisas mesmo. Muito bem. Felipe, como está atualmente o contexto da União Europeia, particularmente Portugal? Refiro-me especialmente aos aspectos políticos, né? Mas também sociais e econômicos. A imprensa brasileira é muito bairrista, né, por assim dizer. Claro, hoje nós temos a internet, então temos uma diversidade aí de canais, de sites, enfim. Mas ainda assim, no dia a dia, devido à correria, a maioria das pessoas, dos alunos que vamos acompanhar, né, eles acabam não tendo muito contato com as notícias internacionais e quando tem, muitas vezes essas notícias são enviesadas, né? A esquerda predomina aqui no Brasil, no setor da mídia, na cultura, enfim. Então, seria oportuno, né, antes de tratarmos especificamente do nosso tema, termos aí uma visão de alguém que vive, né, que é português, que vive aí na União Europeia, do quadro atual, então, quadro político principalmente, mas também social e econômico.
Olha, Rafael, a União Europeia nos últimos anos tem sofrido enormes desafios e contratempos, e quando digo União Europeia, refiro-me a projeto, não é? Nos últimos anos, nós tivemos aqui na Europa o Brexit, que se concretizou, pelo menos na formalidade, concretizou-se alguns meses atrás, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, isto determinado não pelos políticos, não pelos governantes, mas pelo povo mesmo, porque isto foi em consequência de uma decisão que o povo britânico tomou num referendo. Isto veio na sequência de alguns outros referendos que aconteceram, nomeadamente na Holanda e na Irlanda, em que o povo chamado a pronunciar-se sobre um tratado europeu, qualquer coisa que seria como o princípio de uma Constituição Europeia, o povo chumbou. Ou seja, o que nós vemos aqui é que da parte das populações, da parte do povo comum, não tem havido grande adesão, tem havido até uma rejeição àquilo que é o modelo do projeto europeu, que é forçado essencialmente pelas grandes elites políticas e até financeiras. Isto provoca, como é evidente, uma grande instabilidade essa que é favorecida pelo surgimento, crescimento e fortalecimento de partidos daquilo que a imprensa gosta de chamar, não sei se muito acertadamente ou não, mas daquilo que a imprensa gosta de chamar de extrema-direita ou de direita radical, que se tem manifestado claramente contra esse mesmo projeto europeu e em países como a Polónia, Hungria, Itália, um pouco já na Espanha, de uma forma ainda muito residual em Portugal, têm vindo a ser favorecidos nas eleições. Ora, esse tipo de partido político ou de proposta política manifesta-se globalmente contra aquilo que são os chamados ideais da construção europeia, contra o multiculturalismo, desde logo, contra a imigração, naturalmente, são profundamente nacionalistas e isto tem provocado grande divergência. A União Europeia, certamente que em cumprimento daquilo que é a profecia de Daniel 2, nos últimos anos, nas últimas décadas, já dos tempos da Comunidade Económica Europeia e depois na União Europeia, apenas tem reproduzido as tentativas milenares de união da Europa, tentativas essas que têm sido sempre frustradas. E a questão do Brexit, a questão de nem todos os países terem aderido à moeda única, o surgimento destes destes partidos nacionalistas que estão a ganhar grande projeção nos seus países, tudo isso tem contribuído para ameaçar essa mesma união. Ainda recentemente, por causa da pandemia, houve um acordo muito difícil de alcançar quanto ao financiamento dos países que atravessaram dificuldades e, generalizando, os países da Europa simplesmente, os mais ricos, não é? Simplesmente não queriam, resistiram bastante a apoiar financeiramente os países do Sul. E isto dentro da União Europeia. Portanto, politicamente, como projeto europeu, é claramente muito frágil, é forçado pelas elites, mas na prática não tem conseguido concretizar. A pandemia apenas veio demonstrar algo muito claro que uma visão desapaixonada pode perceber, que é cada país tratou de si mesmo. Cada país resolveu por si mesmo, tomou as suas medidas, totalmente alheios, ou quase totalmente alheios, àquilo que se passava nos outros países. A União Europeia ficou aqui perdida, portanto, os líderes da comunidade da União Europeia ficaram aqui perdidos, sem saber o que fazer, e apenas apareceram em cena, tentando dar um ar de sua graça, quando as condições começaram a retomar lentamente a sua normalidade. Resta saber agora como
é que a União Europeia vai recuperar ou vai reaparecer assim que as coisas definitivamente começarem a voltar ao normal no período pós-pandemia, algo que ainda não sabemos quando é que vai acontecer. Muito bem. Tem várias questões interessantes aí que colocaste, mas uma questão me intriga bastante. Eu que não sou especialista nos assuntos portugueses, né? Que é o seguinte: Portugal vive uma alternância entre o PS, que é o Partido Socialista, e o PSD, Partido Social Democrático, né? Que é um partido, para aqueles que nos acompanham aqui, seria similar ao nosso PSDB. São os tucanos, né, que governaram o Brasil durante 8 anos no período de Fernando Henrique Cardoso, e o PS, o Partido Socialista, seria um pouco mais próximo do PT, né? Seria uma esquerda mais declarada, enfim. E, salvo engano, neste momento, Portugal é governado pelo PS, certo? Portugal é governado pelo Partido Socialista, que é o partido maioritário, mas que não tem uma maioria absoluta na nossa Assembleia da República. Portanto, não tem 50% mais um dos deputados, dos 230 deputados do Parlamento Português. Isto provoca que, pela segunda legislatura consecutiva, o Partido Socialista tenha que fazer algumas alianças, alguns acordos com os partidos da esquerda radical, desde logo o Partido Comunista Português e também o Bloco de Esquerda, sendo que o Bloco de Esquerda é a versão portuguesa do PSOL brasileiro, não é? E, portanto, uma vez que não tem essa maioria absoluta, o Partido Socialista de alguma forma está refém dos acordos que vai fazendo com essa esquerda radical que, para fazer passar e para manter o governo do Partido Socialista, exige a aprovação de algumas medidas que lhe são muito próprias, não é? E que neste momento é o que sustenta e é o que aguenta o governo português. Muito bem, mas assim, o que muito me intriga é por que não surge um partido conservador em Portugal, ou liberal que fosse, né? E um partido de direita com força, com expressão suficiente, se não para chegar ao poder, mas pelo menos para formar uma dessas coalizões de governo, né? Em 2016, e já a seguir, eu vou pedir que você comente, né, esse fenômeno que foi a eleição de Donald Trump em 2016, mas em 2016 nós assistimos no cenário internacional pelo menos a 3 grandes iniciativas, por assim dizer, conservadoras, em que a população enfrentou o establishment, né, enfim, os poderosos, que foi o Brexit, já mencionado, a própria eleição de Donald Trump, né, ele, um outsider, né, não pertencia à elite do Partido Republicano, nem elite do Partido Democrata, um renegado, por assim dizer, do Partido Republicano. E um outro fenômeno aqui na América Latina, que foi o não no referendo lá da Colômbia, né? Naquela altura, o governo tentava fazer um acordo com as Farc e pretendia integrar as Farc, né? Uma narcoguerrilha, a maior responsável por inundar o mundo com cocaína, e o governo tentava ali um acordo para integrar as Farc à vida política colombiana, e a população disse um não no referendo. Então, esses 3 fenômenos aí marcaram o ano de 2016, contrariando, inclusive, a grande mídia, que dava como certo que o Donald Trump seria derrotado nos Estados Unidos, que o Brexit não seria aprovado pela população britânica e que o acordo com as Farc lá na Colômbia seria sacramentado no referendo. Então, a grande mídia, os analistas, enfim, se estatelaram, né, nas suas previsões, a verdade foi essa. Então, assim, em vários países, também a Hungria, a gente poderia mencionar, né, temos outros países, a Polônia, né, enfim, nós percebemos que os conservadores, assim, ressurgiram, né,
ou surgiram mesmo, né, com bastante força, porém Portugal parece que isso não está no horizonte, né? O que explicaria isso, Filipe? Olha, Rafael, na verdade, nas últimas eleições legislativas para o cidadão brasileiro, convém saber que Portugal não tem um sistema presidencialista, como acontece no Brasil, não é? Na grande maioria dos casos, os poderes que são os poderes nos quais o presidente brasileiro é investido, aqui em Portugal repousam sobre o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Também temos o presidente da República, temos um sistema semipresidencialista, mas o executivo, aquele que determina as leis logo em primeira instância, é o governo liderado pelo primeiro-ministro. E o primeiro-ministro é eleito nas eleições legislativas e não presidenciais. E nas últimas legislativas houve um partido formado há menos de um ano antes dessas eleições, liderado por uma figura que é associada à extrema-direita, não sei, repito, se com muita razão ou não, penso que não. A imprensa e a esquerda apelida esse partido e o líder desse partido de extrema-direita, xenófobo, homofóbico, enfim, com o catálogo de rótulos habitual. Há um mês atrás, um académico, um professor universitário, fez um estudo a esse mesmo partido e concluiu que não é um partido da direita radical. Mas, claro, como isso não preenche e não favorece a retórica do sistema vigente, não foi dada muita atenção a essa conclusão desse estudo académico, eu até diria científico mesmo, que foi feito. Mas esse partido, criado 10 meses, menos de um ano antes das eleições, conseguiu eleger um deputado, o que é algo absolutamente extraordinário, porque não é muito fácil eleger um deputado. Portugal viveu sobre uma ditadura de direita, o chamado Antigo Regime, até 1974. E, portanto, há 45 anos atrás, mais ou menos, não é? 46 anos atrás, o que aconteceu foi que se deu aqui a Revolução dos Cravos, foi derrubado esse regime, essa ditadura de extrema-direita, que de facto cortava liberdades aos cidadãos, essa é que é a verdade, e a partir do momento que se começa a cortar liberdades fundamentais é uma ditadura, ponto final, não é? Mas a partir daí, a primeira Constituição portuguesa que foi escrita definiu o Estado como socialista, como tendencialmente socialista, não é? E Portugal é, por tradição, um país de esquerda. De todas as eleições que houve até agora, a grande maioria foi ganha pelo Partido Socialista. Na maior parte do tempo, foi o Partido Socialista que esteve no governo. Então é mais fácil aparecer uma proposta de esquerda do que de direita. Houve um ou dois líderes mais carismáticos, principalmente um do Partido Social Democrata, que é um partido de direita, que conseguiu assumir destaque como primeiro-ministro e depois como presidente da República até. Mas de uma forma geral, a imprensa, a própria sociedade, gira à volta, enfim, está ali no campo ideológico da esquerda. Não é fácil surgir uma proposta de direita. Nos últimos anos, os dois partidos dessa direita, o PSD, teve muitas lutas internas e baixou imenso na votação. Um partido que facilmente era um partido sempre, ganhando ou perdendo as eleições, entre os 30% a 40% dos votos, não é? Conforme ganhasse ou perdesse, neste momento está com 23%, 25% já é muito bom. O outro partido de direita, que era o CDS-PP, Centro Democrático Social Partido Popular, ligado de alguma forma à Igreja Católica, tinha também um líder bastante carismático, que a partir do momento que saiu, eles perderam metade do eleitorado. Parte desse eleitorado transportou-se para esse chamado, o apelidado partido de extrema-direita, chamado Partido Populista, cujo nome oficial é o Partido Chega. E Chega porquê? Porque chega da esquerda e do socialismo que governa ou desgoverna Portugal, e conseguiram eleger um deputado. Isto foi já no ano passado, já há quase um ano. Recentemente, houve aqui uma sondagem que foi publicada, em que esse mesmo partido Chega triplica a votação. Portanto, isto é apenas uma sondagem
Claro que faltam 3 anos para novas eleições, mas num ano as sondagens valem o que valem, não é? Mas esse partido triplica a sua votação. E é bem provável que daqui a 3 anos, em vez de eleger um, possam eleger muitos, muitos mais deputados. Ou seja, o que pode estar a acontecer é que esta onda que aconteceu nos Estados Unidos, na Polónia, na Hungria, na Itália, em partes de Espanha também, agora, com um país periférico que somos, parece que pode estar a começar a atingir Portugal. Claro que precisamos de mais tempo para perceber isso, mas o que é facto é que já notamos os partidos da esquerda radical, aqueles que dão suporte ao governo, já se demonstram bastante incomodados e por vezes perturbados por verem esse partido Chega com um deputado que lhes faz mais frente no Parlamento do que os outros partidos da direita tradicional, os partidos mais históricos. Portanto, aqui em Portugal teremos que esperar mais algum tempo para perceber se esse fenómeno, que é claríssimo nos Estados Unidos, que é claríssimo em Itália, na Polónia, na Hungria, ainda mais, se chega aqui a Portugal e se atinge com a mesma força. Enfim, temos que esperar para ver. Vemos aquilo que eu penso serem apenas os primeiros sinais de algo que pode acontecer ainda no futuro. Muito bem. Eu, quando cheguei a Portugal, eu estranhei, né, algo, assim, no contato com as pessoas, né, no dia a dia, e é o seguinte: eu imaginava encontrar, no geral, uma população mais religiosa, mais católica. E a impressão que eu tive foi de um país muito secularizado, um país em que a vasta maioria das pessoas, principalmente os jovens, tem escasso interesse por religião, por exemplo, né? E isso acaba tendo vários reflexos, por exemplo, na demografia, né? É um país que tem um problema demográfico muito grande, não apenas pelos baixos índices de natalidade, mas também pela imigração, né? As pessoas saem, vão para a Suíça, vão para outros países tentar a vida. Enfim, só para fechar então esse tópico sobre a União Europeia e Portugal, eu gostaria de partilhar aqui a tela. A imagem não está das melhores, mas com essa imagem ali à esquerda, que é uma representação da Torre de Babel, né, que todos nós conhecemos a história, lá em Gênesis, e à direita o prédio do Parlamento Europeu, né? Então fica só essa provocação aí, para depois aqueles que puderem verem isso mais a fundo. Esses símbolos não são fortuitos, né? Existe uma elite globalista que tem uma agenda muito definida, muito clara. Normalmente aqueles que se debruçam sobre isso são, às vezes, taxados como teóricos de conspiração, enfim. Mas, para essa elite, é indiferente. Eles estão lá se organizando. Os Bilderbergs, né, por exemplo, eles se reúnem todos os anos a portas fechadas. Esse pessoal tem a sua agenda e as pessoas dando crédito a isso, se interessando ou não, tanto faz, né? Aliás, para eles é até melhor que as pessoas permaneçam na ignorância, né, em relação a todas essas questões. Mas, Felipe, falando especificamente, então, dos Estados Unidos, em 2016, nós tivemos essa grande surpresa que foi a eleição de Donald Trump. Eu me lembro que naquela noite, na noite da apuração, né, do resultado ali das eleições, eu dormi e quando acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular para ver os resultados e eu não acreditei. Num dos grupos dos quais eu fazia parte, veio a mensagem: Donald Trump venceu as eleições, e eu achei que se tratava de fake news. E fui averiguar e, surpreendentemente, então, Donald Trump havia vencido as eleições. Não dá para aqui falarmos da complexidade do sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? Que não necessariamente quem vence o voto popular vence as eleições. No caso do Donald Trump, ele foi derrotado no voto popular, mas venceu no colégio eleitoral. Mas, enfim, eu gostaria que, então, o Felipe comentasse a eleição do Donald Trump e, resumidamente, esses 4 anos, né, de governo, principalmente a partir da relação do Trump com os setores conservadores dos Estados Unidos. Aqueles que não sabem, que não conhecem essa história, eu recomendo que estudem, que deem uma olhada no movimento conservador
nos Estados Unidos, que diferentemente do caso de Portugal e mesmo do caso do Brasil, lá os conservadores são muito bem organizados, eles têm uma agenda muito definida, foram traçando planos, isso há várias décadas, né? E lentamente, então, foram se consolidando no cenário político, né? Então, não temos tempo aqui para falar, por exemplo, da política externa, né? Que seria extremamente interessante também. Mas, enfim, Felipe, comente, então, a questão da eleição do Donald Trump, esse fenômeno, né? E a relação do Trump com os conservadores lá nos Estados Unidos, nesses 4 anos. Né? Olha, Rafael, não foste só tu, eu também fiquei bastante surpreendido. Inclusive, eu lembro muito bem de no dia anterior, ou no dia das eleições, e convém perceberem que nós aqui em Portugal estamos 5 horas à frente da costa este dos Estados Unidos, 8 horas à frente da costa ocidental, 8 horas à frente da Califórnia. E, portanto, também eu, nessa quarta-feira de manhã, quando eram 7h30 da manhã aqui, 7h30, 8 horas, portanto 2h30, 3 da manhã em Nova Iorque, quando liguei o meu computador para ligar a Fox News, para ver os resultados definitivos, porque nem sequer tinha visto o princípio dos resultados tampouco, e quando eu vejo Donald Trump no palco e a legenda estava em baixo, eu fiquei durante alguns minutos a olhar para o computador para ter a certeza de que eu tinha lido bem, não é? Porque todas as sondagens, de facto, apontavam claramente para uma vitória da senhora Clinton. Hoje já sabemos melhor porque é que isso aconteceu, mas apanhou toda a gente de surpresa. Talvez não tenha apanhado alguns dos apoiantes de Trump, mas acredito que até mesmo dentro do Partido Republicano apanhou muita gente de surpresa, não é? E, portanto, eu acho que daquilo que nós já podemos perceber, agora que nos aproximamos do final do mandato de Donald Trump, nós podemos nos aperceber um bocadinho acima do campo político, o que é que está aqui em causa, o que é que implica ou implicou a vitória e a presidência de Donald Trump. Nós vínhamos de 8 anos da presidência de Obama. Obama é um excelente orador. Obama é um indivíduo muito inteligente, não é? Que eu não vou dizer, porque seria um exagero muito grande, que Obama é um manipulador das massas. Mas Obama é alguém que no seu discurso, seja numa entrevista, seja numa palestra, seja no que for, consegue convencer. Ele tem uma capacidade de passar uma mensagem, de transmiti-la e fazer com que o ouvinte absorva essa mensagem. Ao contrário, por exemplo, Donald Trump, que é um trapalhão a falar, não é? É uma diferença gritante de um para com o outro, não é? Mas por detrás dessa capa e dessa fachada de Obama estava essa estratégia que o Rafael falou, essa estratégia muito bem definida. Convém lembrar que os Estados Unidos foram estabelecidos, foram criados sob uma base protestante, não é? Portanto, aquele país, aquela nação, foi organizada por aqueles que foram para lá fugidos da Europa, ou alguns dos seus descendentes, já, naturalmente, não é? Fugidos da Europa, fugidos essencialmente da perseguição religiosa que o papado romano lhes fazia, e quiseram estabelecer uma nação de princípios protestantes, não necessariamente de religiosidade obrigatória, porque senão seria tão tirana quanto o catolicismo romano, mas em que a liberdade de consciência do indivíduo fosse um princípio supremo. E foi assim que essa nação, ao longo das décadas, principalmente no século XX e porventura ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu como a grande superpotência mundial, não é? E não podemos negar a base religiosa, a base protestante dessa mesma nação. A partir, é evidente que eu estou a fazer um resumo muito grande, não é? A partir da década de 60, alguns movimentos nos Estados Unidos começaram a tentar mudar esta orientação da sociedade. E os Estados Unidos, claramente, a sua sociedade, historicamente e tradicionalmente,
tem uma orientação que ela é baseada nos princípios e valores morais judaico-cristãos. Mas a partir da década de 60, coincidentemente ou não, na altura do estabelecimento da chamada Guerra Fria, não é? Em que os Estados Unidos ainda lutavam contra outra superpotência, que era a União Soviética, também a partir do Concílio Vaticano II, que eu acredito que talvez não tenha sido coincidência, houve movimentos não necessariamente políticos, mas de âmbito social e cultural, que começaram lentamente a ganhar influência nos Estados Unidos. E talvez eu possa citar um exemplo muito clássico, que foi Woodstock. Woodstock foi um momento marcante na cultura pop americana. Porquê? Porque ali organizou-se um evento que ia contra os seus princípios, não é? Os seus valores, iam contra essa orientação judaico-cristã da sociedade americana. O amor livre, o consumo livre de drogas, o divertimento pelo divertimento, a libertinagem sexual, então, tudo isso atentava contra esses valores que eram, e acredito que ainda são, basilares, e são os alicerces, os fundamentos da sociedade americana, conforme ela foi estabelecida, e nós a conhecemos histórica e tradicionalmente. As coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Depois nós tivemos um grande ativismo social a propósito do casamento homossexual, a propósito da legalização do aborto, por exemplo, que são dois assuntos que funcionam quase como o santo grau dessa esquerda radical que se começou a instalar, que, não conseguindo marcar e demarcar-se politicamente, começou a fazê-lo socialmente. Instalou-se nas escolas, instalou-se nos mídia e, a partir daí, começou a ter um poder de persuasão e começou a ter um poder de convencer as pessoas que não tinha rival, que não tinha o contraponto. Os conservadores americanos, à boa maneira conservadora, começaram a refugiar-se na sua história e na sua tradição, como que pensando, nós somos cristãos, Deus colocará tudo em ordem, ficaremos aqui quietos e tranquilos e seremos a aguardar. Enquanto isso acontecia, a esquerda progressista, os liberais radicais de esquerda, liberais nos costumes, digo, não na economia, mas nos costumes, começaram a avançar grandemente. E com a eleição de Barack Obama, de uma forma sorrateira, essa ideologia avançou ainda mais. Eu vou dar um exemplo, apenas para percebermos. Se nós disséssemos há 100 anos atrás, à esmagadora maioria do povo americano, que a Casa Branca seria, a Casa Branca, símbolo político da nação, não é? O edifício mais famoso do mundo até, a residência oficial do presidente americano, seria iluminada com as cores da bandeira gay, em homenagem à legalização federal, ou seja, nacional, do casamento homossexual, provavelmente a maioria das pessoas diria que nós estaríamos lunáticos. Mas foi isso que aconteceu durante a presidência de Obama. Ou seja, esta mentalidade progressista avançou de uma maneira que fez convencer os seus proponentes que eles estavam numa estrada sem barreiras, sem obstáculos. Iriam continuar cada vez mais a fazer avançar a sua agenda para transformar a sociedade americana numa sociedade de costumes liberais e numa sociedade que é oposta àquilo que é a proposta do cristianismo, em termos de valores morais, desde logo, princípios. E isso, de facto, começou a ser conseguido. Ora, é fácil nós percebermos, hoje, e temos maneira de o demonstrar, que caso a senhora Clinton tivesse ganho as eleições, essa agenda, muito provavelmente, iria avançar muito mais do que tinha avançado até aí. A senhora Clinton, na sua campanha eleitoral, houve um encontro de feministas em que ela participou, em que ela disse que valores religiosos deveriam ser revistos. Disse isto mesmo. E eu tenho prova documental disso mesmo, desde logo na imprensa, não é? E para ser largamente aplaudida. Permita-me fazer um parênteses nessa sua excelente exposição, que foi o seguinte: no início dos anos 90, o presidente George Bush, o pai, estou a me referir ao pai, perdeu a reeleição, justamente para o Bill Clinton, Bill Clinton, o marido da Hillary Clinton.
E o casal é progressista, né? Bill Clinton, defensor dos ditos direitos dos homossexuais, e aborto, enfim, toda a agenda progressista. Naquele momento, o movimento conservador americano não viu a derrota nas eleições como uma derrota para o movimento deles. Pelo contrário, eles consideravam o George Bush, o pai, inepto para a causa conservadora, enfim, um presidente fraco, não defendia com ardor, né, a bandeira conservadora. Então, a eleição de um progressista como Bill Clinton forneceria a eles a chance de galvanizar todos os conservadores no país, e aí se incluem protestantes, católicos, enfim, conservadores das mais diversas matizes religiosas, ideológicas, contra um projeto claramente progressista. E quando ocorreram as eleições, depois do governo progressista do Obama, né, depois dos 8 anos, enfim, quando ocorreram as eleições, a população mais conservadora se deparou com a esposa do Bill Clinton, né, concorrendo às eleições presidenciais. E aí esse ponto que estavas a falar, e, por favor, pode dar continuidade. Só achei importante fazer esse parênteses. É um bom parênteses, porquê? Porque, ao contrário de situações anteriores, eu creio que nas eleições de 2016, os conservadores perceberam muito bem o que é que estava em causa ali. E perceberam o que é que iria acontecer ao país caso a linha de Barack Obama fosse seguida ou fosse até incrementada, como seria provavelmente o caso que aconteceria se Hillary Clinton tem ganho as eleições. Então, eles colocaram-se à volta de alguém que vem de fora do establishment, que não faz parte ou que não fazia parte da elite do Partido Republicano, e eu acredito que isso ajudou a galvanizar ainda mais o votante de Donald Trump. É evidente que Donald Trump foi eleito com o voto evangélico. É claro que demograficamente e socialmente nós podemos desmontar os votos para perceber onde é que cada um vai buscar os seus votos. Mas neste caso concreto, em 2016, foi o voto evangélico que elegeu Donald Trump. Ora, eu acredito profundamente que esse voto evangélico, mais do que eleger Donald Trump, queria era derrotar a ideologia oposta. Ou seja, eu acredito que mais do que votar em Donald Trump, porque muitos votaram por convicção, com toda a certeza, mas eu acredito que mais do que isso, foi um voto contra o sistema que se estava a estabelecer. Acredito que se outra figura semelhante ou parecida a Donald Trump tem surgido, ganhava na mesma. Porque o conservador americano quis derrotar esse progressismo de esquerda que se estava a estabelecer de uma forma até mesmo assustadora, provavelmente. E Donald Trump vai ganhar as eleições e já agora é evidente que ganha as eleições quem ganha o colégio eleitoral, claro. Mas as regras são essas e já eram essas antes de começar a votação. As regras não foram alteradas durante ou depois da votação. E dentro das regras do colégio eleitoral, é eleito presidente quem tem 270 votos eleitorais. Portanto, cada estado tem uma determinada quantidade de votos, depois somam-se os votos dos estados, não é? Quem tem 270 ganha. Donald Trump teve 305. Portanto, em termos do colégio eleitoral, ele ganhou de forma claríssima, como é evidente, não é? Até porque no passado já houve outros presidentes que ganharam o voto do colégio eleitoral, mas não ganharam o voto popular. E não vi grandes problemas por causa disso. É assim que funciona e, portanto, neste caso, também é assim que funciona. E Donald Trump ganhou claramente, de uma forma indiscutível, com uma grande vantagem. Portanto, ele teve 35 votos do colégio eleitoral acima daquilo que precisava. E ele ganhou, repito, esta ideia que me parece fundamental, porque o evangélico foi votar contra o sistema que estava estabelecido, o sistema vigente, e não necessariamente a favor de Trump. Ora, o que acontece é que estes quase 4 anos de presidência e administração de Donald Trump demonstram de uma forma absolutamente indiscutível, de uma forma claríssima, que as políticas de Trump estão alinhadas com os princípios e com as políticas, vamos dizer assim,
daqueles que o elegeram. Desde logo, por exemplo, a sua posição para com Israel. A declaração de Jerusalém, ou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Algo com um potencial enorme de incendiar todos aqueles países ali à volta, como aconteceu com alguns, não é? Mas porquê é que isso acontece? Porque isso favorece, claramente, aquilo que é a posição teológica do conservador americano, que vê Israel, a nação Israel, não o Israel espiritual, a nação Israel mesmo, aquele país que está lá no Oriente Médio, vê-o como sendo uma nação de importantíssima, de grande relevância em termos proféticos e escatológicos naquilo que é o fim dos tempos, segundo a concepção dispensacionalista conservadora americana. E então as políticas de Donald Trump vão de encontro, portanto satisfazem, favorecem essa mesma leitura teológica que os conservadores americanos fazem. Donald Trump, nestes anos, rodeou-se de conselheiros em que muitos deles, mais do que conselheiros políticos ou conselheiros económicos, são pastores conservadores das mega-igrejas americanas desde logo. E, portanto, não há dúvida nenhuma. Aliás, nós vemos, na Casa Branca, são organizados estudos bíblicos. Nós vemos pastores americanos a pedirem a bênção de Deus sobre o presidente americano dentro da sala oval na Casa Branca. Nós vemos o presidente americano... Como? O Dr. Ben Carson, que é um... Por exemplo... que é ministro da habitação. Por exemplo, e Ben Carson, que participa, não sei se dirige, mas participa dos estudos bíblicos, não sei se quinzenais, enfim, que acontecem na Casa Branca. E, portanto, houve uma mudança gritante naquilo que é a orientação, naquilo que é, deixem-me dizer, a ideologia desta administração contra a anterior. Ora, é por esta razão que nós vemos a esmagadora maioria da imprensa que não faz mais nada a não ser atacar Donald Trump. O homem, eu nem sou votante americano, vejam só, nem tenho influência nenhuma nas eleições. Mas não é difícil perceber que o homem não pode dar um passo em falso, não pode dar um espirro que já tem uma pneumonia, o homem não pode ter um deslize mínimo que a imprensa anuncia como se ele fosse o causador da Terceira Guerra Mundial. Há um ataque, eu tenho assistido, porque eu não gosto de ouvir o que me contam, eu gosto de ver por mim mesmo. E ao longo destes últimos tempos, eu assisti por mim mesmo às conferências de imprensa que acontecem na Casa Branca, aos briefings de imprensa. Quando há uma notícia sobre o Trump, eu vou assistir ao discurso todo, e é gritante, e é grotesca a deturpação que se faz das notícias, das palavras, daquilo que ele diz, daquilo que ele faz. É uma coisa simplesmente inacreditável. E porquê? Porque a maioria da imprensa, e isto acontece também no Brasil, penso eu, está alinhada com a ideologia esquerdista progressista. E ao estar alinhada com essa ideologia, a eleição de Donald Trump também foi uma derrota para eles. Também foi um ataque fortíssimo, porque eles eram parte da estratégia também. E então, tudo isto que nós vemos à volta de Trump, que terá os seus erros, mas claramente como presidente, ele tem muitíssimos mais acertos do que eles, porque os Estados Unidos aí estão como uma pujante economia a recuperar a sua grandeza política, militar, agora até espacial novamente, como já não víamos há muito tempo, não é? Até à pandemia, claro que a pandemia mudou o mundo inteiro, isso não há dúvida nenhuma, mas até à pandemia havia mais empregos disponíveis do que pessoas para empregar nos Estados Unidos, por exemplo, não é? E isto em consequência direta das políticas desta administração. Mas ele é atacado constantemente. E a maior investida, Felipe, a maior investida foi justamente a abertura do processo de impeachment. Com certeza, com certeza. Aliás, eu acompanhei um pouco, ou bastante, esse processo de impeachment. Acompanhei o caso da acusação que lhe faziam de interferência russa e muitas outras coisas, e de ter pedido ao presidente da Ucrânia para falar bem dele e para não lhe arranjar problemas. E esse caso, essa alegação, essa argumentação contra ele, é a coisa mais aberrante que pode haver, porque quem é culpado justamente desse tipo de corrupção internacional que existe,
é o filho do Joe Biden que agora se vai candidatar contra ele. O filho do Joe Biden é que recebeu dinheiro dos oligarcas ucranianos para mover cordelinhos e para receber influências, não é? Portanto, e acusam Trump justamente disso mesmo. Assisti também... Antiga da esquerda, o Lenin já dizia, né? Acuse-o do que tu és. Daquilo que somos culpados. É isso. Exatamente, isso mesmo. E eu assisti a algumas sessões no Congresso americano, não sei se exatamente no Congresso americano, mas numa comissão que deriva daí, de inquérito a vários casos contra Donald Trump. E, por exemplo, num dos casos, impediram testemunhas a favor de Donald Trump de testemunhar, por exemplo. Agora eu pergunto, qual é o tribunal no mundo inteiro que ouve só um dos lados? É um tribunal injusto, é um tribunal corrupto. E eu assisti mesmo e era exatamente isso que acontecia. Quando havia algum senador que ia tomar a palavra para defender Trump, era imediatamente cortado, enquanto os outros podiam falar à vontade. E, portanto, há uma farsa gigantesca aqui à volta para tentar apanhar Trump de alguma maneira. Nancy Pelosi, que é chefe dos democratas, não sei se no Senado, se no Congresso, enfim, ali alguns, numa dessas câmaras, não é? Em que ela há muito tempo disse o que nos interessa é garantir que Trump não é reeleito. Portanto, o Partido Democrata, hoje em dia na América, não tem uma proposta política, não tem um programa eleitoral, não tem algo para se fazer propor aos cidadãos. O objetivo deles é derrubar Donald Trump. Esse é que é o objetivo, declarado e assumido. E agora, mais uma vez, porque o mais importante nesta minha explicação não é tanto o campo político, a pergunta é porquê é que isso acontece? Qual é a razão para esse tipo de atitude? Justamente porque Donald Trump está a defender e defenderá aquilo que é uma concepção de acordo com a proposta, a ideologia, a teologia conservadora americana, se quisermos, não é? E, portanto, o que nós vemos hoje nos Estados Unidos é uma luta ideológica entre dois poderes. A orientação judaico-cristã da sociedade, o Make America Great Again, tornar a América grande novamente, é justamente recuperar essa orientação judaico-cristã que tinha vindo a ser oprimida, tinha vindo a ser esmagada, nomeadamente durante os últimos 8 anos de Obama. E Trump está a conseguir isso de uma forma claríssima. Essa é a grande luta ideológica que existe hoje na América. Não é tanto uma luta política. É uma luta que tem a ver com essa orientação judaico-cristã, que defende valores e princípios nos quais eu me identifico na grande maioria dos casos, não em todos, mas na grande maioria dos casos, contra uma ideologia secularista, ateísta e até mesmo anticristã. Portanto, a América está totalmente polarizada. Eu, por um lado, até digo ainda bem que isso acontece, porque se não tivesse acontecido isso, nós estávamos cada vez mais numa extrema-esquerda, com toda a certeza, não é? Até porque também convém perceber que o Partido Democrata na América hoje é muito mais esquerda do que era, por exemplo, no tempo de Kennedy, há 50 ou 60 anos atrás, não é? Aliás, o socialismo como proposta política, há 50 ou 60 anos atrás, era totalmente impensável na América, era o inimigo a combater, com toda a certeza, e continuou a ser durante o tempo da Guerra Fria. Hoje é admitido. Hoje entramos nas faculdades, nos campos das universidades, perguntamos aos jovens que estão indoutrinados por esta cultura desde há muito tempo, e até os seus pais já o foram, olhamos para a imprensa e o socialismo já é admitido. Aliás, se não fosse o Joe Biden a ser o escolhido para se candidatar contra Donald Trump, era o Bernie Sanders, que o Bernie Sanders é muito mais socialista do que qualquer figura do Partido Democrata. Isto é o que nós temos hoje na América, e é também esta luta que vai acontecer na campanha eleitoral. Não é o que vai aparecer na espuma das ondas, mas a essência é esta. Esta é a luta que vai aparecer na campanha eleitoral que vamos ter agora em breve e que vai resultar nas eleições de novembro. Muito bem. Para aqueles que pretendem entender o que aconteceu nos Estados Unidos, né, como a esquerda se organizou isso desde a Guerra Fria, o livro a ser lido é este daqui, O Comunista Exposto, assim foi traduzido no Brasil, né, um livro do Clarence Cousin, que no original, né, traduzindo literalmente, seria O Comunista Nu, né?
aqui, ele denuncia 45 metas dos comunistas para perverter completamente a cultura judaico-cristã americana. Tudo isso que o Filipe estava a dizer. Bem, Filipe, Já agora, Rafael, posso também fazer uma recomendação, porque me posso esquecer daqui a pouco. Há um livro muito bom que eu recomendo, que, sem tratar diretamente deste assunto que nós estamos a abordar, cria as bases para perceber o que acontece. Chama-se O Último Império, é do pastor adventista Vanderlei Dornelles, é um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e ele faz uma análise aos Estados Unidos, historicamente, politicamente, socialmente, para nós percebermos como funciona esta mentalidade do conservador americano. O pastor Dornelles explica como é que esse conservador, ele se vê mesmo, ele vê a América como o Messias do mundo, o Salvador do mundo, e é um livro ótimo, ótimo, é do melhor que podemos ter, justamente para nós entendermos esta mentalidade. Também conheço esse, o Apocalipse 13. Esse livro eu comprei o original quando ele foi publicado nos Estados Unidos. O título original é Could It Really Happen? Poderá realmente acontecer? E o pastor Mervyn Moore, ele faz uma análise dos Estados Unidos atuais para percebermos como é que aquilo que é a interpretação adventista de Apocalipse 13 se confirma e se apresta para se confirmar ainda mais no futuro, naquilo que nós percebemos que é o papel dos Estados Unidos nas últimas cenas da história da Terra. Muito bem. Filipe, nós já extrapolamos no nosso tempo, foi realmente muito agradável, né? Muito informativo, tenho muito a lhe agradecer pela disponibilidade. Creio que, por hoje, né, já conseguimos cercar bem esse tema. Numa outra oportunidade, né, caso possas, nós poderemos marcar novamente para irmos discutindo, quem sabe mais para frente mesmo, né, quando estivermos nos aproximando de novembro, né, o período das eleições, creio que seria muito proveitoso marcarmos um outro encontro. Muito bem. Desde já eu deixo esse convite. E, antes de encerrarmos, este aqui é o canal do YouTube do Filipe Reis. Ali estão os vídeos dele, né? Sempre uma relação muito estreita, né, com o cenário político, o cenário econômico, social, geopolítico. Então fica essa sugestão aí, né? Basta digitar ali no YouTube Filipe Reis, né? Esse é o canal dele, o Tempo Final. Muito bem, Filipe. Mais uma vez, muito obrigado. Realmente foi um gosto. Esse vídeo será gravado, depois, se quiseres, eu posso partilhar contigo com todo gosto aí essa gravação. Tudo de bom para si, para a sua família. Deus os abençoe e fiquem com Deus, então. Um abraço, foi um prazer, foi um gosto e até à próxima. Até a próxima. Tchau.